Bom, então hoje nós vamos dando sequência, né, ao estudo do livro No Mundo Maior. Nós vamos começar o capítulo 12, que se chama Estranha Enfermidade. Na semana passada a gente encerrou o capítulo 11, que falava especificamente do assunto sexo, né? E hoje então vamos continuar aprendendo com relação a tudo isso, né? O que o Calderaro e o André Luiz estão visitando, estão acompanhando e o André Luiz aprendendo e nos passando. Então vamos lá. Acompanhando o abnegado irmão dos sofredores, penetrei confortável residência, onde Calderaro me conduziu, incontinente, à presença de um nobre cavalheiro em repouso. Então, um outro caso, né? Uma outra situação, onde nós vamos lembrar, né? O livro No Mundo Maior, nós estamos acompanhando principalmente os distúrbios mentais, né? Os desequilíbrios, aonde chegando até o grau da loucura. Mas então, mais um encarnado que eles estão acompanhando e indo dar auxílio, né, dar assistência. Achamo-nos em elegante aposento, decorado em ouro velho. Magnífico tapete completava a graça ambiente, exibindo caprichosos arabescos em harmonia com os desenhos do teto. Então, o André Luiz sempre descreve alguns detalhes que nos ajudam a entender o contexto, né, da situação. Então, é uma pessoa bem abastada, uma pessoa que tem alguns recursos financeiros, tem, inclusive, um equilíbrio, né, de preocupação de, de arquitetura e tudo mais. Estirado num divã, o enfermo que visitávamos engolfava-se em profunda meditação. Ao lado, humilde entidade de nossa esfera, como que nos aguardava. Então, existia alguém ali do mundo espiritual, né, que provavelmente é ou o mentor, ou um espírito que acompanha e cuida dessa pessoa que estava esperando o André Luiz e o Calderaro. Aproximou-se e cumprimentou-nos, gentil. Às fraternas interpelações do assistente, respondeu solícita. Fabrício vai melhorando. No entanto, continuam os fenômenos de angústia. Tem estado inquieto, aflito. O orientador lançou expressivo olhar ao doente e insistiu. Então, a pessoa, né, o encarnado em questão, se chama Fabrício. Diz que está melhorando, mas ainda tem fenômenos de angústia. Está inquieto e aflito. E aí o Calderaro pergunta, né? Mantém ainda o autodomínio? Não se abandonou totalmente às impressões destrutivas? A interlocutora, revelando contentamento, informou. A divina misericórdia não tem faltado. Então, se o Calderaro está imaginando que o quadro poderia estar pior. Então, mas ele questionando se ele está ainda conseguindo se manter de alguma maneira, esse espírito que acompanha ele falou: a misericórdia divina não tem faltado. O desequilíbrio integral, por enquanto, não erigiu seu império. Então é um caso que eles. Existe um desequilíbrio grande, né? Mas o desequilíbrio integral, pelo jeito que eles descrevem, é possível que aconteça. Então, olhem como a espiritualidade tem, inclusive, previsão, dependendo da situação, da evolução do que pode acontecer. Mas falaram, aí, por enquanto, não erigiu seu império. Em nome de Jesus, nossa colaboração tem prevalecido. Calderaro, então, fraternalmente indagou, dirigindo-se a mim. Chegaste alguma vez a examinar casos declarados de esquizofrenia? Então, olhem isso, né? Porque a esquizofrenia é uma condição que a gente ouve muito falar, se estuda muito e pouco se entende com relação à questão espiritual, né? Se analisa principalmente fisiologicamente, então as consequências que são hormonais, que são reações celulares e tudo mais, ou distúrbios
de neurológicos, ou a psicologia também tentando buscar mais a fundo o que é que acontece para chegar nesse momento. E aí é um caso que o Calderaro está chamando a atenção para o André Luiz, se ele já acompanhou um caso declarado, né? Então, verdadeiramente de uma esquizofrenia. Não adquirira conhecimentos especializados da matéria, todavia, não ignorava constituir esse morbo uma das mais inquietantes questões da psiquiatria moderna. Então, André Luiz falou: eu não conheço profundamente, mas sei que é algo difícil, algo grave, né? Que uma das questões mais inquietantes, como ele descreve, da psiquiatria moderna. Talvez daquela época, não sei se ainda hoje, mas o fato é que o André Luiz falou que não conhecia profundamente, mas sabia que era algo importante. Esse ramo ingrato da ciência, que estuda a patologia da alma, declarou o companheiro, compreendendo a minha incipiência. Então está falando do que? Da psiquiatria moderna. É um ramo ainda da ciência que estuda a patologia da alma, mas o Calderaro fala ainda ingrato talvez no que alcançou. Declarou o companheiro, compreendendo a minha incipiência. É, há muito tempo, campo de batalha entre fisiologistas e psicologistas. Então, a questão da esquizofrenia, há muito tempo existe uma luta para poder conseguir entender e cuidar entre fisiologistas e psicologistas da esquizofrenia. O conflito é, em verdade, lamentável e bizantino. Quer dizer, o conflito entre as diferentes ideias, né, abordagens dos fisiologistas e psicologistas. E como ele fala, mas essa discussão, esse conflito é lamentável e bizantino, quer dizer, sem proveito. De vez que ambas as correntes possuem razões substanciais nos argumentos com que se digladiam. Somos, contudo, forçados a reconhecer que a psicologia ocupa a melhor posição. Olha que interessante aqui. Se naquela época, não sei hoje ainda como está, mas a medicina mais apegada ao funcionamento do corpo, né? Os elementos celulares e tudo mais, querendo tratar de uma maneira, e os psicólogos, a psicologia de outro, e falando assim, eles estão brigando de maneira improdutiva, mas os psicólogos estão ocupando uma melhor posição da maneira que estão encarando essa patologia. Por quê? E ele explica, por escalpelar o problema nas adjacências das causas profundas, ao passo que a fisiologia analisa os efeitos e procura remediá-los na superfície. Então, a psicologia está procurando em causas mais profundas, lá dentro do que esse espírito mentalmente carrega, né, no passado e tudo mais, ou em outras, né, formas de buscar. Mas os fisiologistas olham os efeitos e medicam. Medicam as questões de reações químicas e não conseguem ir a fundo na causa. Logo após, o assistente recomendou-me examinar a esfera mental do visitado. Então, aí o Calderaro falou isso e pediu para o André Luiz, então, analisar, como a gente já viu que os espíritos têm condições de fazer. Analisar mentalmente o que está muito além daquilo que fica exteriorizado de cada um de nós. E ele pede, então, olha para essa pessoa, o Fabrício, né? Examina ele dentro da sua esfera mental. Auscultei-lhe o íntimo, ficando aterrado com as inquietudes que lhe povoavam o ser. O cérebro apresentava anomalias estranhas. Então, olha aqui, a gente está vendo. Mentalmente, ele tinha inquietudes que povoavam o seu raciocínio, mas existiam anomalias também no cérebro. É uma consequência, né? O espírito está inquieto, o órgão
responsável também apresenta anomalias, porque a gente sabe que isso cada vez mais está também entendido pela ciência moderna. Existe uma somatização, né? Uma transferência de elementos que se originam na mente, levando um adoecimento de algumas partes do nosso organismo, de alguns órgãos do nosso corpo. E aí ele segue descrevendo: toda a face inferior mostrava manchas sombrias. Os distúrbios da circulação, do movimento e dos sentidos eram visíveis. Calderaro apresentara-me Fabrício classificando-o como esquizofrênico. Então, olha isso. O que o André Luiz está observando? Ele viu alterações na circulação, quer dizer, tinha relação com o sistema circulatório. O cérebro estava alterado, os movimentos e os sentidos estavam também, de alguma maneira, alterados. E aí, o que o André Luiz está questionando, né? Está refletindo e ele vai passar para a gente. Ele está observando um quadro que ele, como médico, pode dar uma hipótese diagnóstica, mas o Calderaro já começou o assunto falando: você já viu um caso de esquizofrenia declarada? Quer dizer, Calderaro apresentara-me Fabrício classificando-o como esquizofrênico. Mas não estaríamos ali presente perante um caso de neurastenia cerebro-cardíaca? Então, na medicina, isso tem um nome. Para o André Luiz, aquilo não era uma esquizofrenia, era uma neurastenia cerebro-cardíaca. O instrutor ouviu-me pacientemente e observou: diagnóstico exato, no aspecto em que o nosso amigo se apresenta hoje. Olha que curioso isso. Então, mostrando que a esquizofrenia, então essa patologia que eles estão ali hoje estudando, a espiritualidade consegue enxergar mais amplo, mas o diagnóstico médico hoje seria o que o André Luiz falou. Então, ó, diagnóstico exato, você está certo, né? Mas no aspecto em que o nosso amigo se apresenta hoje. Só que isso é uma patologia em progressão. A esquizofrenia, contudo, originando-se de sutis perturbações do organismo perispirítico, olha isso. A esquizofrenia tem origem no organismo perispirítico do ser. Traduz-se no vaso físico por surpreendente conjunto de moléstias variáveis e indeterminadas. Então, a esquizofrenia, que tem origem no espírito, no perispírito, na parte mais essência daquela alma, ela pode se manifestar de diversas formas no vaso físico e, inclusive, isso vem sendo modificado com o tempo. Então, se apresenta como um conjunto de moléstias variáveis e indeterminadas. No momento, temos aqui a doença de Krishaber, com todos os característicos especiais. Ele falou aqui doença de Krishaber, mas se a gente for pesquisar, Krishaber é a mesma coisa que o André Luiz falou lá. É a neurastenia cerebro-cardíaca. Então, a doença de Krishaber e a neurastenia que o André Luiz citou são as mesmas coisas. Então, o Calderaro está afirmando, confirmando para o André Luiz: sim, nós estamos vendo no momento as características dessa doença, mas o que está mais no fundo, no profundo, né, na essência de todo esse problema é uma esquizofrenia em andamento ou se consolidando. Mostrando grave expressão no semblante, acrescentou: repara, contudo, além dos efeitos mutáveis, analisa a mente e os domínios das sensações. Lancei mais profundamente a sonda de minha observação sobre os quadros interiores do enfermo e percebi-lhe imagens torturantes na tela da memória. Então aí o André Luiz conseguiu ir mais a fundo naquilo que estava perturbando ele.
Então ele viu imagens torturantes, e isso também a gente já viu nas descrições dos outros livros, né? Fica registrado no pensamento, e isso é visível para o mundo espiritual ou para aqueles que têm preparo, condições de analisar o nosso pensamento. Então, os espíritos habilitados e que nos acompanham e que nos cuidam, eles nos conhecem no nosso íntimo, naquilo que a gente muitas vezes reflete ou volta a ficar pensando com frequência, aquilo que nos incomoda, aquilo que de alguma maneira povoa o nosso pensamento, aquilo fica, é como se fosse exteriorizado ou impresso, é visível para alguns desses espíritos. E o André Luiz então estava vendo, né? Imagens torturantes na tela da memória do Fabrício. Em si mesmado, Fabrício não se dava conta do que ocorria no plano externo. Braços imóveis, olhos parados, mantinha-se distante das sugestões ambientes. No íntimo, todavia, a zona mental semelhava-se à fornalha ardente. Então, ele estava por fora estático, meio catatônico, mas interiormente aquilo lá estava fervilhando. Olha como o André Luiz fala, né? Na zona mental, parecia uma fornalha ardente, algo queimando ali. E é importante que a gente entenda isso. Por que que no Evangelho, né, fala sobre o inferno como queimar, né? O fogo do inferno, a gente vai aprendendo com o tempo a analisar isso. É muitas vezes as brasas de uma consciência culpada, de uma consciência, e isso é como se estivesse queimando mesmo. A imaginação superexcitada detinha-se a ouvir o passado. Recordava-lhe a figura de um velhinho agonizante, escutava-lhe as palavras da última hora do corpo, a recomendar-lhe aos cuidados três jovens presentes também ali na paisagem de suas reminiscências. Então, olha isso. O que estava povoando a mente desse ser, né, do Fabrício? É algo do passado. Um velhinho na fase final da sua encarnação, né, agonizando quase que na última hora, e esse velhinho recomendando a ele os cuidados de três jovens que estavam presentes ali naquela recordação dele. Então, quando a gente fica lembrando do passado, lembrando, a imagem mental nossa, a gente consegue enxergar as pessoas, as situações. E isso, então, o André Luiz é o que está vendo, porque é o que ele está passando, revivendo na tela mental dele ali. O moribundo devia ser-lhe o genitor. Então, olha aqui, o pai do Fabrício era esse velhinho que estava desencarnando. E os rapazes, irmãos, conversavam entre si lacrimosos. De repente, modificavam-se-lhe as lembranças. O ancião e os jovens pareciam revoltados contra ele, acusando-o. Nomeavam-no com descaridosas designações. Então, duas coisas estavam fixadas na mente dele do passado, né? O pai desencarnando e pedindo, né, alguns cuidados com os irmãos, e mais lá na frente, todos eles, tanto o pai quanto os irmãos, revoltados com ele, acusando ele de algo. O doente ouvia as vozes internas, ansioso, amargurado. Desejava desfazer-se do pretérito. Pagaria pelo esquecimento qualquer preço. Ansiava de fugir a si próprio, mas em vão. Sempre as mesmas recordações atrozes, vergastando-lhe a consciência. Então aqui está a questão. Aqui está o que a gente sabe que a gente não tem como escapar. Qualquer coisa que a gente faça,
Por mais que a gente tente cobrir aquilo, ocupar o pensamento, ocupar o nosso dia com afazeres, com outras coisas, aquilo fica lá no nosso pensamento, na nossa consciência, e a nossa consciência é infalível. Mais cedo ou mais tarde, ela vai, como falou ali, virar brasa. Aquilo começa num calor pequeno, né? E aquilo vai sendo, com o tempo, alimentado porque aquilo não foi resolvido. E pensar, por mais, e mesmo que a gente não queira, aquilo está dentro da gente. Existe uma mensagem do Chico, eu não lembro nem que livro, qual dos livros está dele, mas conta a história de uma pessoa que cometeu um crime e que essa pessoa fez de tudo para fugir, né, desse crime, saiu da cidade, mudou de país, mudou de emprego, mas ele falava: eu posso ir onde for, aquele crime está dentro de mim, eu não vou conseguir me livrar. A ponto daquele espírito voltar, porque a justiça terrestre nunca descobriu que ele era o causador daquele crime, mas ele chegou a um ponto de culpa, de consciência, né, incomodando ele, que ele teve que voltar nesse local e se declarar o criminoso daquilo que foi, para conseguir começar a abrandar aquilo que ele estava sentindo. Então é aqui a mesma coisa que está acontecendo com esse, só que esse daqui ele está se fechando cada vez mais dentro de uma loucura, né? De um quadro mental onde ele está se afastando da rotina, do dia a dia, de onde ele vive, e está preso nessa crise de consciência. Então, sempre as mesmas recordações atrozes, gastando-lhe a consciência. Verificava-lhe eu os estragos orgânicos resultantes do uso intensivo de analgésicos. Aquele homem deveria estar duelando consigo mesmo desde muitos anos. Então ele provavelmente tinha crises de dor de cabeça fortes, estava dopado de tanto remédio e, como o André Luiz falou, provavelmente ele está nessa luta há muitos anos. Achava-me no exame da situação quando uma senhora idosa surgiu no aposento tentando chamá-lo à realidade. Vamos, Fabrício, não se alimenta hoje? O interpelado, então, uma pessoa encarnada, né? Chega que convive ali com ele, tentando fazer ele comer alguma coisa. O interpelado vagueou o olhar pela sala, esboçou uma resposta negativa, sem palavras, e deixou-se ficar na mesma posição. Então, aquela pessoa que já não reage, né? Simplesmente conseguiu negar, falou que não ia comer. A matrona insistiu, afável, mas não conseguiu demovê-lo. E porque prosseguisse atenciosa, buscando ministrar-lhe um caldo, o enfermo levantou-se de súbito, como se houvera repentinamente enlouquecido. Então, olha isso, um quadro, né, psicológico, né? Chegar a esse ponto, uma pessoa totalmente fechada, apática, e você insiste e se torna violenta, como um louco, né? Ele se levantou de súbito, esbravejou expressões inconvenientes e ingratas, rubro de cólera, repeliu o oferecimento, surpreendendo-me pela crise de nervos destrambelhados. A esposa regressou ao interior da casa. Então, essa senhora que entrou era esposa dele, né? A esposa regressou ao interior da casa, enxugando os olhos, enquanto Calderaro me esclarecia comovido. Então, ele era uma pessoa de certa idade já, né? Falou, né? Uma senhora de certa idade, é a mulher dele. Então, é uma pessoa que chegou no fim da sua vida. Pode ter cometido esse crime lá atrás. O que seja lá o que é que está incomodando a sua consciência, né? E pode ter passado uma vida todinha aos olhos, né, do mundo, até bem, mas a hora que tudo se aquieta, né, a consciência
não falha. E aí Calderaro esclareceu para o André Luiz: está no limiar da loucura. E ainda não enveredou francamente pelo terreno da alienação mental, graças à dedicação de velha parenta desencarnada que o assiste, vigilante. Então, alguém, essa pessoa que provavelmente é aquela que recebeu eles, é a responsável por ainda não ter deixado ele chegar nessa alienação mental completa. Logo após, o assistente o submeteu a operações magnéticas de reconforto, vigorando-lhe a resistência. Então, aí depois desse desequilíbrio, nesse surto, o Calderaro ali com a equipe deram passes nele, né? Então, fizeram com que ele recebesse fluidos para acalmar, para cuidar daquele distúrbio todo. Ante o neurastênico, mais calmo agora, narrou com serenidade. Nosso irmão enfermo teve a infelicidade de apropriar-se indebitamente de grande herança, depois de haver prometido ao genitor moribundo velar pelos irmãos mais novos na presença destes. Então, olhem aqui, neste caso, e que é um caso que infelizmente pode e acontece com frequência no nosso mundo, né? Alguém extremamente ganancioso que o pai pede, o pai vai morrer, deixa uma herança, mas deixa sob os cuidados dele, achando que ele cuidaria desses irmãos. Mas o que aconteceu? Ele não cuidou. Então ele se apropriou indevidamente, né, da grande herança e tinha prometido para o pai cuidar dos irmãos. E pelo jeito ficou tudo para ele. Ao se sentir, porém, senhor da situação, desamparou os manos e expulsou-os do lar, valendo-se de rábulas bem remuneradas, desses que sem escrúpulo vivem a inquinar os textos legais. Quer dizer, ele conseguiu de alguma maneira, inclusive pelas legislações vigentes, escapar do que ele tinha que fazer e cuidar. E conseguiu até expulsar, mandar os irmãos embora para tocar a vida independente do que ele tinha. Ele queria tudo para ele e ficou tudo para ele. Por mais enérgicas e convincentes as reclamações arrazoadas, por mais comovedores os apelos à amizade fraterna, manteve-se ele em clamorosa surdez, arrojando os irmãos à penúria e à dificuldade de toda sorte. 2 deles morreram num sanatório de cátares da indigência, minados pela tuberculose que os surpreendeu em excessivas tarefas noturnas. E o outro desencarnou em míseras condições de infortúnio, relegado ao abandono antes dos 30 anos, presa de profunda avitaminose, consequente da subalimentação a que fora compelido. Então, olha isso. Um irmão morreu de fome, foi abandonado e que a ponto de chegar, de ir para a rua, provavelmente, ser uma pessoa em situação de rua, e por falta de comida, foi ficando doente e morreu. E os outros 2 também. Na luta, adoeceram e morreram. Tudo por consequência dessa avareza dele. Tudo isto nosso desditoso amigo conseguiu fazer, escapando à justiça terrena. Entretanto, não pôde eliminar dos escaninhos da consciência os resquícios do mal praticado. Então, aqui é o que a gente vê em todos esses casos que a gente ouve aqui descritos, né, nos livros do André Luiz. A pessoa pode ser muito esperta, até pode fazer matar alguém, roubar alguém, e perante a justiça dos homens, né, a justiça da terra, conseguirem se esquivar. Mas perante a justiça divina, que é, né, marcada exclusivamente pela cobrança da própria consciência, ele não tem como escapar. Nenhum de nós tem como escapar. Os remanescentes do crime são guardados em sua organização mental
como carvões em paisagem denegrida, após incêndio devorador. Olhem que interessante isso daqui. Os remanescentes do crime, qualquer crime que qualquer um de nós cometa. E um crime não precisa ser um crime que, estou falando qualquer coisa que fere a lei divina, a justiça divina que nós façamos. Fica gravado, guardado na organização mental como carvão em paisagem denegrida após um incêndio devorador. Então imagina, pegou fogo, sobrou carvão. E esses carvões convertem-se em brasas vivas, sempre que excitados pelo sopro das recordações. Então esse é o mecanismo que a justiça divina se utiliza para que o próprio criminoso não consiga ficar tranquilo, em paz, enquanto não resolver esse crime cometido, esse desrespeito à lei divina cometido. Então, carvões que se convertem em brasas vivas, sempre que excitados pelo sopro das recordações. O mau filho e perverso irmão, enquanto senhor dos patrimônios de resistência que a virilidade do corpo lhe permitia, lograva fugir de si mesmo sem grandes dificuldades. Então, por um bom tempo, ele conseguiu fugir. Ele era saudável, ele tinha um vigor, tinha dinheiro, tinha uma vida social, então ele conseguiu passar por cima de tudo isso. O dinheiro fácil, a saúde sólida, os divertimentos e prazeres desempenhavam para ele a função de pesadas cortinas entre o personalismo arrogante e a realidade viva. Todavia, o tempo cansou-lhe o aparelho fisiológico e consumiu-lhe a maioria das ilusões. Então, olha isso, o tempo é implacável para todos nós. E tudo que a gente se apega, que é material, que é ilusório, vai acabar. E o que vai sobrar? Pouco a pouco, encontrou-se a si mesmo, na viagem de volta ao próprio eu. Viu-se, porém, a sós com as lembranças de que não conseguiria escoimar-se. Debalde intentou descobrir o bom ânimo e o bem-estar. Estes se lhe ocultavam. E impossível era concentrar-se no próprio ser sem ouvir o pai e os irmãos acusando-o, exprobando-lhe a vileza. A mente atormentada não achava refúgio consolador. Se rememorava o pretérito, este lhe exigia reparação. Então, olha isso. Por mais que ele tentasse fugir, o nosso pensamento traz à tona. E a hora que você lembra, depois de toda a parte de ilusão passada, o que fica? A necessidade de justiça que está dentro de nós mesmos. Então, o que a sua mente pedia? Necessidade de reparação. Se buscava o presente, não obtinha tranquilidade para se manter no trabalho sadio. E quando tentava erguer-se a plano superior, desejoso de orar ao Altíssimo, era surpreendido, ainda aí por dolorosas advertências, no sentido de inadiável correção da falta cometida. Então, olha isso. Olha o que o Calderaro acabou de citar, né? Os 3 departamentos da nossa mente, do nosso cérebro, né? Ele está meio agora sendo cobrado pelo passado, pelo porão, pelo que ele fez. Tentando ocupar o tempo dele com as coisas do dia a dia, né? Ocupar com funções, tarefas que o dia antes preenchia. E aí, quando ele via que não era possível não encontrar paz, o que ele tentava? Buscar o alto. Ele sabia que ele podia tentar alcançar a misericórdia divina, pedindo a Deus perdão e
talvez, né, a solução desse quadro terrível que ele estava se encontrando. Mas mesmo ele tentando ir para o patamar superior, né, que era um movimento digno, talvez, e correto, mas esse patamar superior fazia voltar na questão da culpa, da responsabilidade sobre os atos cometidos. Então, era surpreendido ainda lá por dolorosas advertências, no sentido de inadiável correção da falta cometida. Nesse estado espiritual, interessou-se tardiamente pelo destino dos irmãos. Quer dizer, aí quando ele começou a se preocupar, era tarde demais, os irmãos já tinham desencarnado. As informações colhidas não lhe deixavam margem ao pagamento imediato. Haviam todos partido, precedendo-o na grande jornada do túmulo. Desde então, verificando a impraticabilidade de rápida retificação do tortuoso destino, o infeliz fixou-se nas zonas mais baixas do ser. Então é assim que está começando a se formar, no caso dele, essa alienação mental, essa esquizofrenia, por uma culpa que vem à sua consciência cobrando reparação e que ele já não tem mais possibilidade, pelo menos como ele falou, pelo menos no momento, imediatamente, nessa encarnação dele, porque os irmãos já foram. Ele poderia agora, se não fosse tarde demais, ele poderia ir atrás dos irmãos e tentar reparar tudo aquilo que ele tinha feito, e não era mais possível. E aí o que aconteceu? Ele fixou-se então nas zonas mais baixas do seu ser. Perdeu as ambições nobres e os ideais sadios, passou a ignorar os recursos da esperança. As vantagens materiais, ao invés de confortá-lo, infundiam-lhe agora pavoroso tédio e indizível desgosto. Engrasado à máquina das responsabilidades financeiras, criadas por ele mesmo sem o espírito de possuir para dar em nome do bem universal, não lhe foi possível esquivar-se às imposições da vida social na qualidade de homem de alto comércio, até que baqueou em supremo torpor. Então ele conseguiu se manter equilibrado até um determinado ponto, mas não foi possível. Sentindo-se incriminado no tribunal da própria consciência, começou a ver perseguidores em toda parte. Adquiriu assim fobias lamentáveis. Para ele, todos os pratos estão envenenados. Desconfia de quase todos os familiares e não tolera as antigas relações. O excesso de recursos materiais fê-lo descrente da amizade sincera, conferiu-lhe noções de privilégio que nunca mereceu, acentuou-lhe a independência destrutiva, extinguiu-lhe no coração a bendita luz do verbo servir. Como vemos, sua situação é absolutamente desfavorável ao necessário reerguimento. Então, depois de descrever tudo isso, o que o Calderaro também está concluindo da parte de uma observação de um cuidado espiritual? De tudo isso, André Luiz, você está vendo o que ele fez, aonde ele está caminhando, onde ele chegou. Como vemos, a situação é absolutamente desfavorável ao necessário reerguimento. Não fala impossível, mas é desfavorável. Tudo está contra. E ele ainda tem muita coisa a reparar. A condição que se impôs pelos desejos menos nobres, que sempre nutriu, é de apatia e de esterilidade. Então, é por conta disso, né, que o André Luiz e o Calderaro aqui estão. O André Luiz está tomando conhecimento que a situação realmente é muito pouco propícia para uma solução. E a essa altura da narrativa, Calderaro apontou em particular o cérebro doente e explicou.
O sistema nervoso, que se liga à câmara encefálica através de processos indescritíveis na técnica da ciência humana, não mais é do que a representação de importante setor do organismo perispirítico, segundo acabamos de estudar. Então ele está falando, a nossa medicina ainda não consegue enxergar, mas tudo o que ele tem no corpo, no órgão físico, material, é um reflexo da condição perispiritual da mente daquele ser. A mente falida de Fabrício, experimentando insistentes remorsos e aflitivas preocupações, intoxicou esses centros vitais com a incessante emissão de energias corruptoras. Consequentemente, verificou-se o que em boa psiquiatria poderíamos designar por lesão generalizada do sistema nervoso. Então, aos olhos do mundo físico, é uma lesão do sistema nervoso. Aos olhos verdadeiros, né, do mundo espiritual, é algo que se originou, né, na mente, no perispírito, e que está tendo consequências orgânicas. Tal desastre atingiu, em primeiro lugar, as sedes das conquistas mais recentes da personalidade, isto é, as células e os estímulos mais jovens, que se localizam nos lobos frontais e no córtex motor, inutilizando temporariamente o nosso amigo para a meditação elevada e para o trabalho sadio, obrigando-o a regredir no terreno espiritual para dentro de si mesmo. Então, isso até nisso é mecanismo divino, porque aquilo que foi bloqueado obriga ele a ficar cada vez mais digerindo, refletindo sobre a culpa que ele teve. De mente estacionária agora, em plena região instintiva da individualidade, nosso enfermo ainda não se acha positivamente desequilibrado graças à contínua assistência de nosso plano. Então, ele chegou no ponto em que ele estacionou, ele está fixado nessa zona mental ali mais baixa, no porão, na culpa, no passado, mas só não se desequilibrou totalmente graças à assistência do plano espiritual que ele está tendo. E por que ele está tendo assistência? Por quê, né? A gente também já viu isso em vários casos anteriores. Algum mérito ele deve ter. Por mais que tudo isso que foi descrito até agora é a parte culposa dele, mas algum mérito ele deve ter. Outra coisa, a gente também já viu várias vezes. Quantas e quantas vezes o auxílio vem por intercessão? Alguém que tem mérito, que ama esse ser, se dedica a levar algum auxílio. Agora, por que ele está tendo esse auxílio se, no caso, a gente está vendo que os próprios espíritos estão falando? A chance de dar certo é muito pequena. Por tudo isso que ele fez, ele vai lidar com as consequências, não tem jeito. Ele está colhendo o que ele plantou. Então, essa questão que agora eu quero botar para a gente ficar pensando é que por hoje a gente vai parar por aqui. Já chegamos na metade, passamos um pouquinho da metade, mas nós não vamos conseguir chegar até o final do capítulo. Aí na semana que vem a gente consegue entrar nesse assunto, né, do porquê que ele está recebendo auxílio e um pouco mais, né? Fala algo a mais que depois a gente vai ver na semana que vem, certo? Alguma Eu tenho uma questão aí que dúvida. vocês queiram falar? Alguma observação? Então, Marco, você acredita que todo o problema de esquizofrenia vem da parte espiritual? Ô, Thelma, é assim, a gente está vendo, né, que todo o nosso problema orgânico, a origem é espiritual. Tudo que a gente, porque assim, de alguma maneira, nós fizemos algo que nos levou a consequências. Pode ter sido
de decisões no nosso dia a dia que levaram a abusar de comida, abusar de uma série de coisas que levam, ou de coisas do passado. Isso a gente sabe, é fato. Agora, então sim, que toda esquizofrenia, ou a gente, eu acho que em tudo que a gente vem estudado, a gente nunca pode falar tudo, né? Toda. sim, Porque existem assim infinidades de variantes, né, nos quadros patológicos. Agora, pelo que eu entendi de tudo que eu li aí, sim. Só que a esquizofrenia ela tem diversas formas de apresentação, diversos quadros em evolução. E assim, e vamos supor que aquele espírito está habitando um corpo, que o corpo está doente, as células estão doentes, levando ele à esquizofrenia. Ainda assim, Thelma, se não é nessa vida, pode ser em outra. é da outra. Não é de Porque, graça, não é à toa, né? Deus não seria justo se fizesse com que as pessoas passassem por situações assim sem uma razão, sem um. Agora, o que a gente sabe também com relação a tudo que as pessoas passam, né? As, as situações que a gente observa, às vezes é resgate, às vezes é reflexo do que o espírito está vibrando e às vezes é missão. Então, a gente vê vários casos sendo descrito assim. Um espírito que já tem uma condição muito mais adiantada, avançada, iluminada, ele aceita se submeter a uma condição com muita tribulação, às vezes por necessidade familiar, por exemplo. Por uma necessidade de ensinamento, de testemunho ou de resgate das pessoas envolvidas. mas eu tenho uma amiga, sabe, muito querida, que foi diagnosticada com esquizofrenia, e Hum, ela é é um ser assim, sabe, especial. sim, Ela sempre se dedicou a ajudar outras pessoas e pode ser que ela esteja fazendo um resgate, mas a minha questão é, a medicação ela controla, controla as consequências, né? O distúrbio externo. sim. Tanto que hoje ela até conversa comigo tudo, mas teve uma época que ela estava bem fora, assim, e ela não admitia que ela estava doente e não tomava medicamento. Então, hoje a medicação está bem avançada e se a pessoa toma, ela fica controlada. Sim. Mas é um caso para se pensar, porque eu não acredito que seja culpa, porque uma pessoa tão maravilhosa como ela, sabe? Mas o Passar Theo, por isso. não, eu entendo o que você está pensando, mas assim, uma coisa eu te digo: a condição alcançada, não, ela, é assim, com certeza, ela é pelo que você está descrevendo. É um espírito que já tem muito mérito, muita coisa ali, que pode ser até uma missionária, que está passando Sim, por isso por necessidade dos envolvidos. é, Mas, Thelma, isso também a gente vai vendo, né, em todo o estudo do espiritismo. Os espíritos de luz, eles, os próprios mentores aqui falam, já perambularam por essas zonas mais baixas, porque erraram também lá atrás. Então, e uhum, às vezes, Thelma, ela já assim avançou bastante na jornada dela, mas tem algum resquício de uma encarnação, porque isso eles falam, às vezes a gente consegue resgatar primeiro as mais próximas. E a hora que a gente vai tendo condições, a gente vai conseguindo resgatar as mais lá atrás. Não é porque Deus exige que a gente pague por aquilo. É exatamente o que a gente viu ali. A consciência dela mesma quer estar totalmente limpa de qualquer coisa que tenha feito no sim, passado. E às vezes uma situação como essa consegue limpar perfeitamente. Então pode ser que você não identifique algo assim tão próximo,
Mas lá Uhum. atrás pode ser que tenha algo que ela tenha aceitado, ou pode ser que não, pode ser que ela seja uma missionária, né? Porque nesse caso eu consigo ver claramente que, no caso, ela não nem sabia que ela não entendia que ela estava Uhum, doente. Então, eu acredito que não havia sofrimento no caso dela, sabe? uhum, Mas o sofrimento maior era das pessoas que conviviam com ela. entendi. Entendi. Então essa é uma questão, sem dúvida, a se pensar dessa maneira, de maneira diferente com É, relação a isso. E é por isso que eu estou falando. A gente, quando lê esses capítulos, eles nos trazem algumas apresentações, alguns exemplos de dizer, situações que variam ao infinito mesmo. E sim, outra coisa que a gente também tem que considerar, eu acho que nesse momento, o diagnóstico terreno ainda é limitado também. pode ser falho também, né? Talvez ela não seja um quadro como o André Luiz estava ali observando e diagnosticando de uma maneira e o Calderaro explicando. Espiritualmente, isso é isso. É, Mas não há dúvida, ela tem algo aí que está sendo observado e diagnosticado e tratado. E isso tem alguma. Assim, Deus não é injusto. Então, não é por. Só que ela pode estar ensinando e às vezes uhum, não resgatando, né? sim. São infinitas causas e motivos e Possibilidades, casos, exatamente, né? exatamente. Ô, Marco, Oi. mas se você me der licença, eu fico imaginando que sua mãe falaria agora. Eu acho que ela falaria algo parecido com. A gente tem que tomar muito cuidado com tudo que a gente faz, porque sempre vai haver uma consequência. Mesmo que não Sim, seja agora, posteriormente, haverá uma consequência. com A gente certeza. tem que estar sempre cuidando do que a gente faz, né? Tentando fazer o melhor para a gente e o melhor para os outros. Exatamente, Adriano, porque isso realmente é como a gente viu, né? Não tem, não vai ficar impune. Tudo que a gente fizer vai ficar registrado e um dia a gente vai ter que cuidar disso, né? Do que desequilibrou, do que marcou, do que machucou. E cuidado com o outro, né? Sim. Sempre. Num caso como esse, aqui é um caso gritante, né? A pessoa que prejudicou os próprios irmãos, mas às vezes são situações mais corriqueiras que às vezes a gente pode no nosso dia a dia cometer, mas aquilo fica registrado no nosso íntimo. E a gente vai ter que reparar, vai ter que. A gente pode até fugir, mas a nossa consciência registra aquilo e a gente vai ter que cuidar, mais cedo ou mais tarde. Mas é isso. Maravilha! Maria, e Oi! nesse caso, é interessante ver que, na verdade, foi na mesma vida, né, Marco? Na mesma vida, que ele já começou a tomar consciência, né, Lela? E É, isso já é também um ponto positivo, porque alguns é, espíritos muito endurecidos levam mais tempo. Só, é. só se dão conta, né, da ilusão que viviam desencarnado. E diferentemente daquele caso anterior, né, que o cara morreu e ficava, ele ficava obsediando, que fala. Ah, sim, aquele que um era o empregado dele e ele. Isso, Isso, exatamente, virou obsessor. esse caso, a pessoa nem estava sendo nada, ele mesmo já, quer dizer, realmente, É né, na claro que, própria. mas você viu, Thelma, mas você viu que ele descreve. A hora que a consciência dele começou a pegar, o que que ele vê repetidas vezes? O espírito do pai e dos irmãos acusando ele. É, Não está descrito aqui, mas pode muito bem ser a presença desses espíritos cobrando o que ele é, fez. é. Não é E isso regra também, também. porque esses É, espíritos não necessariamente vão virar obsessores, porque é o livre-arbítrio de cada um. A hora que passa para o lado de lá, terem um coração e já avançar. Mas a consciência continua cobrando. Mas a hora que a consciência cobra, se tem espírito revoltado, aí esse espírito chega. E ali, às vezes, pode estar um quadro obsessivo também. É que o objetivo da descrição desse caso
é entender o mecanismo, né, do que aconteceu também, né, e não a obsessão, mas pode estar acontecendo também, É, certo? certo. Uma maravilha. Então agradecemos mais uma vez, né, pelo nosso tempo juntos aqui, pela oportunidade de ouvir, ler e discutir. Então, uma ótima noite para todos, ótima semana, até a semana que vem. Ótima semana. Uma ótima Tchau. semana para todos. Tchau, tchau. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau, tchau.